Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, curtindo, aproveitando a casa de cada um? Bom, essa é uma experiência nova para mim também, de gravar uma aula no YouTube, mas vamos lá, né? Eu vou tentar ser bem claro, bem breve para que vocês possam aproveitar o máximo possível. Perceberam a minha roupa? Olha só. Essa roupa aqui é uma roupa africana que eu comprei há um tempo atrás. Eu só não me lembro de que país da África. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os aspectos humanos, os aspectos populacionais do continente africano. Eu me lembro que quando eu fiz a faculdade de teologia, eu estudei com algumas colegas que faziam intercâmbio aqui no Brasil, colegas de Angola, e elas ensinaram pra gente uma música bem simples que dizia assim: Tu tondele, tu tondele tsambi. Tu tondele, tu tondele, tu tondele tsambi. É uma música no dialeto Kikongo que diz obrigado Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos humanos do continente africano. Até lá! Então, vamos lá, né, pessoal? É muito interessante você pegar a sua apostila e fazer a leitura do módulo 3. O módulo 3 começa na página 274. Vocês podem fazer aquilo que eu sempre falo em sala de aula, né? Pega uma caneta marca-texto, ou pode ser um lápis mesmo, canetinha, lápis de cor, qualquer coisa. E grifem aquilo que é mais interessante, aquilo que é mais importante do texto. A nossa apostila ela é muito rica em gráficos, em tabelas, em mapas. É muito interessante, muito legal você observar bem os dados que os mapas ou tabelas trazem para você entender o melhor de todo esse assunto, ok? O primeiro assunto desse módulo é sobre o crescimento populacional. O que a gente vai perceber na história da África? Entre 1750 até 1850, por volta de 100 anos, nós vamos ter o quê? Uma diminuição da população africana de forma geral. Mas, professor, por que isso? Se, via de regra, as populações tendem a crescer cada vez mais? A razão não é muito difícil de explicar. Tudo basicamente se dá ao fato do tráfico negreiro. De 1750 a 1850, aproximadamente, milhões de escravos, né, milhões de africanos foram levados como escravos para diversos pontos do mundo, principalmente para as Américas. E tem um poema que é muito legal, você talvez já tenha ouvido falar, é um poema do Navio Negreiro, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar nesse poema, e ele é do escritor Castro Alves, e eu vou ler para vocês um pedacinho desse poema que diz assim: Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Eu acredito que vocês já tenham lido alguma coisa sobre isso, estudado em história sobre isso.
esses africanos, esses escravos, eles eram levados principalmente para alguns pontos do continente americano, nos chamados navios negreiros, ou também conhecido como navios tubeiros. Professor, por que navio tubeiros? Lembra a palavra tumba, né? Dentro desses navios, no momento em que eles eram transportados, muitos acabavam morrendo por causa das péssimas condições dentro desses navios. Muitos adoeciam e literalmente eram jogados em alto mar. Então, esses navios que transportavam esses negros para as Américas ficaram conhecidos também como navios tumbeiros. E durante esses 100 anos, milhões de africanos foram levados para várias partes do continente americano para serem vendidos, negociados como escravos. Então, nesse período, nesses 100 anos aproximadamente, o continente africano ele teve uma diminuição da população de forma até drástica, né? Até porque nós também vamos observar alguns outros fatores em que a taxa de natalidade diminuiu muito. Por quê? Porque muitos homens, né, muitos escravos foram levados para as Américas. Então a gente vai perceber uma diminuição de população no continente africano de uma forma bem geral. Então isso é muito importante vocês observarem. É muito legal você olhar isso justamente na página 276. Né? Na página 276 a gente tem uma explicação sobre o tráfico negreiro. Então é bem interessante você fazer essa leitura, né? Então a gente também vai ter o que? Durante todo esse processo em que eles foram levados como cativos, né, como escravos para as Américas, nós vamos ter muitos conflitos, né? Vamos imaginar aqueles que aprisionavam os escravos, aqueles que resistiam, que não queriam, logicamente, ser escravizados. Então, nesses embates, nesses conflitos, nós vamos ter o quê? Milhões e milhões também de mortos. O europeu, o colonizador europeu, os traficantes de escravos, eles usavam naturalmente as armas, né? Então, nós vamos perceber que muitos desses escravos, ao resistirem, né, a essa escravidão, acabarão sendo lamentavelmente mortos. Continuando esse assunto, nós temos também alguns dados, algumas informações que são muito importantes, né? Por exemplo, a Inglaterra, em 1807, uma sociedade que já era industrial, vai abolir a escravidão, vai abolir o tráfico de negros. Inclusive, em 1845, nós vamos ter a lei chamada Bill Aberdeen, em que os ingleses vão julgar, né? Eles vão achar que eles têm o direito de aprisionar navios negreiros, que eles vão ter o direito de julgar os traficantes. Inclusive, um fato interessante é que desde a chegada da família real ao Brasil em 1808, a Inglaterra já vai começar a pressionar Dom João VI a fazer essa abolição da escravidão. Mas a gente sabe que ainda durante algumas décadas isso foi existindo, né? Isso ainda foi acontecendo. Depois nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, na segunda metade do século XIX, já vamos ter uma diminuição do tráfico negreiro de uma forma geral. Então nós vamos perceber que a partir de mais ou menos 1850, quando o tráfico negreiro ele vai diminuir bastante, nós vamos ter
novamente um crescimento gradativo, mas nós vamos ter um crescimento já populacional no continente africano. E quando chega o início do século XIX, nós vamos perceber que esse crescimento ele vai ser ainda um pouco maior, né? A gente vai percebendo então que gradativamente a população africana, de uma forma geral, ela vai voltar a ter o seu crescimento. Agora temos um outro fato importante também, que está na página 276. Nós vamos ter, após a década de 50, nós vamos ter a utilização de muitas vacinas no continente africano, que vai ajudar contra muitas epidemias que sempre assolaram o continente. E através da utilização dessas vacinas, nós vamos ter então um controle maior, né, de muitas epidemias. Isso vai ser também um elemento facilitador para que a população africana ela pudesse ter o seu crescimento novamente. Na página 277, nós temos aqui a pirâmide etária. É muito interessante nós analisarmos essa pirâmide, porque ela nos diz muitas coisas. Por exemplo, a gente, ao perceber a base da pirâmide, a gente vai perceber o quê? Um crescimento da taxa de natalidade no continente de uma forma geral. Então a gente percebe que o crescimento ou o índice de crescimento da taxa de natalidade volta exatamente a crescer. Por outro lado, no topo da pirâmide, a gente vai perceber o quê? Que o índice de africanos que chega a uma idade mais avançada vai ser bem menor. Por quê? Porque a expectativa de vida no continente africano, de uma forma geral, é uma expectativa de vida bem menor. Então nós temos uma taxa de natalidade maior, mostrada no na base dessa pirâmide, mas quando analisamos o topo dessa pirâmide, a gente percebe que há um índice muito baixo de pessoas, né, do continente que chegam a uma idade como, por exemplo, 55, 60 anos ou mais. Exatamente porque a expectativa de vida ela é bem menor. E por que, professor, a expectativa de vida ela é bem menor? Exatamente por causa das condições de vida, né, que muitos africanos acabam tendo como modo de vida, que nós vamos estar falando isso um pouquinho depois. Até já!